Número 15. Fatos fascinantes sobre a Letônia. Quando você ouve falar da Letônia pela primeira vez, pode imaginar uma nação europeia tranquila, situada entre o leste e o oeste. Mas a realidade é muito mais fascinante, misteriosa e surpreendentemente envolvente do que a maioria das pessoas espera. Este pequeno país báltico, localizado entre a Estônia e a Lituânia, guarda um mundo de segredos, tradições e surpresas modernas que o tornam um dos lugares mais subestimados da Europa. Vamos começar com algo realmente único. A Letônia é um dos países mais verdes de toda a Europa. Mais da metade do território é coberta por florestas, tornando um paraíso para os amantes da natureza. Florestas intermináveis de pinheiros, lagos escondidos e paisagens intocadas se estendem por toda a terra, dando à Letônia uma atmosfera calma e pacífica que parece quase real. Na verdade, muitos moradores passam seus fins de semana colhendo cogumelos e frutas silvestres no meio dessas florestas, uma tradição passada de geração em geração. Agora aqui vai algo ainda mais surpreendente. A Letônia tem uma das velocidades de internet mais rápidas do mundo. Sim, apesar de parecer um país tranquilo e voltado à natureza, ele também é extremamente moderno e digitalmente avançado. Cidades como Riga estão cheias de startups de tecnologia, espaço de coworking e uma economia digital em crescimento. Essa mistura de charme antigo e estilo de vida futurista é o que faz a Letônia se destacar na Europa. Falando de Riga, esta capital é frequentemente chamada de joia escondida da Europa. Seu centro histórico, conhecido como Cidade Velha de Riga, é um patrimônio mundial da Unesco, repleto de edifícios coloridos, ruas de paralelepípedos e arquitetura deslumbrante. Andar por lá é como entrar em um conto de fadas. De igrejas góticas a obras-primas do Arte Nouveau, Riga abriga uma das maiores coleções de arquitetura Arte Nouveau do mundo. Outro fato fascinante é a forte ligação da Letônia com a música e a cultura. A cada 5 anos, o país organiza o lendário Festival de Canção e Dança da Letônia, onde dezenas de milhares de artistas se reúnem para cantar e dançar juntos. Este evento é tão poderoso e emocionante que foi reconhecido pela Unesco como parte importante do patrimônio cultural da humanidade. Imagine estar em uma multidão gigante, ouvindo milhares de vozes cantando em perfeita harmonia, algo que realmente define o espírito letão. A Letônia também é conhecida por suas tradições únicas, às vezes misteriosas. Uma das celebrações mais importantes é o Gi, um festival de solstício de verão onde as pessoas comemoram o dia mais longo do ano. Durante esse período, os moradores usam coroas de flores, pulam fogueiras, cantam músicas antigas e ficam acordados a noite toda. É uma mistura de tradições pagãs antigas com celebração moderna, criando uma atmosfera mágica e inesquecível. Agora vamos falar de algo que muitas pessoas não esperam. A Letônia possui uma costa ao longo do Mar Báltico que é absolutamente deslumbrante. Lugares como Gemala são famosos por suas praias de areia branca, casas de madeira e a atmosfera relaxante. Ao contrário das praias lotadas do sul da Europa, a costa da Letônia é calma, limpa e quase intocada, perfeita para quem busca paz e beleza natural. Outro fato interessante é que a Letônia é um dos países menos densamente povoados da Europa. Isso significa mais espaço, menos multidões e um ritmo de vida mais lento. Fora das cidades, você encontra vilarejos tranquilos, paisagens abertas e um estilo de vida muito distante do caos dos grandes centros urbanos. A Letônia também tem uma forte reputação em educação e alfabetização. Possui uma das maiores taxas de alfabetização do mundo e sua população é conhecida por ser bem educada e multilingue. Muitos letões falam não apenas letão, mas também inglês e russo, facilitando a comunicação com visitantes. E aqui vai algo que pode te surpreender ainda mais. A Letônia é considerada um dos países mais acessíveis da Europa. Comparado aos países da Europa Ocidental, o custo de vida, alimentação, transporte e até hospedagem é relativamente baixo. Isso a torna um destino atraente para viajantes, nômades digitais e estudantes. A gastronomia letã também merece destaque. Os pratos tradicionais incluem pão de centeio, batatas, peixe defumado e produtos lácteos. Um dos itens mais famosos é o bálsamo negro, um licor herbal tradicional com sabor forte e único, presente na cultura letã há séculos. Outro detalhe fascinante é a história de resistência da Letônia. O país passou por ocupações, guerras e grandes mudanças políticas, especialmente durante o período da União Soviética.
Apesar disso, a Letônia recuperou sua independência em 1991 e desde então se transformou em uma nação europeia moderna com forte identidade cultural. Os amantes da natureza também ficam impressionados com os parques nacionais da Letônia, especialmente o Parque Nacional de Gauja. Este parque é repleto de rios, penhascos, castelos e trilhas, sendo um dos lugares mais bonitos do país. É perfeito para aventura, fotografia e exploração da natureza. Por fim, a Letônia é um país de contrastes. É onde tradições antigas encontram tecnologia moderna, onde floresta silenciosa se encontram cidades vibrantes e onde a história se mistura com o futuro em rápida transformação. Pode não estar sempre sob os holofotes, mas quando você a descobre, a Letônia se torna um lugar inesquecível. E é isso que torna a Letônia verdadeiramente fascinante. Cada canto deste país tem uma história, um segredo ou uma surpresa esperando para ser descoberta. Número 10. Uma nação com uma grave escassez de homens. Quando você chega à Letônia pela primeira vez, uma das realidades mais surpreendentes e frequentemente comentadas é algo que você não percebe imediatamente no mapa, mas certamente sente no dia a dia. Este é um país onde o equilíbrio entre homens e mulheres é visivelmente desigual, e isso moldou silenciosamente o tecido social da nação de maneiras que a maioria dos estrangeiros nunca espera. A Letônia tem um dos maiores desequilíbrios de gênero de toda a Europa. Em termos simples, há significativamente mais mulheres do que homens, especialmente nas faixas etárias mais altas. Caminhe pelas elegantes ruas de Riga, sente-se em um café, explore parques ou use o transporte público, e você começará a notar um padrão. As mulheres estão por toda parte, muitas vezes superando o número de homens em espaços sociais, universidades, locais de trabalho e até eventos culturais. Mas por que esse desequilíbrio existe? As raízes dessa realidade demográfica vão fundo na história. A Letônia, como muitos países da Europa Oriental, sofreu perdas humanas devastadoras durante grandes eventos como a Segunda Guerra Mundial. Uma grande parte da população masculina foi perdida durante a guerra, e os efeitos desse desequilíbrio se estenderam por gerações. Mas a história não termina aí. Fatores modernos continuam a aumentar essa diferença. Os homens na Letônia, estatisticamente, têm uma expectativa de vida menor do que as mulheres, influenciada por problemas de saúde, estilo de vida maiores, taxas de comportamentos de risco. Ao mesmo tempo, a migração também desempenha um papel. Muitos jovens letões deixam o país em busca de melhores oportunidades de trabalho na Europa, enquanto as mulheres são mais propensas a permanecer ou retornar. O resultado? Uma sociedade onde as mulheres superam significativamente os homens em algumas faixas etárias por uma margem impressionante. Esse desequilíbrio cria uma dinâmica social muito única. Por exemplo, os relacionamentos e a cultura de namoro na Letônia são diferentes do que você encontraria em muitas outras partes do mundo. Com menos homens disponíveis, a competição no cenário de relacionamentos pode se tornar intensa e as expectativas tradicionais às vezes mudam. As mulheres letãs são frequentemente descritas como independentes, bem educadas e autossuficientes, não apenas por escolha, mas por necessidade. Muitas constroem carreiras de sucesso, administram lares, mantêm vidas sociais fortes sem depender de estruturas tradicionais de relacionamento. Ao mesmo tempo, essa realidade influenciou os padrões familiares. As taxas de casamento podem ser mais baixas e muitas mulheres optam por adiar ou até evitar o casamento. Em cidades como Riga, é cada vez mais comum ver mulheres priorizando educação, viagens e crescimento profissional em vez de se estabelecer cedo. Mas além dos relacionamentos, esse desequilíbrio de gênero também afeta a economia e a sociedade como um todo. Setores como educação, saúde e serviços são frequentemente dominados por mulheres. Enquanto isso, algumas indústrias tradicionalmente dependentes de mão de obra masculina enfrentam escassez. Isso cria desafios e oportunidades, forçando a Letônia a se adaptar de maneira criativa. Mesmo com essas mudanças demográficas, a Letônia continua sendo um país europeu vibrante e moderno. Suas cidades são cheias de vida, sua cultura é rica e seu povo, especialmente suas mulheres, desempenham um papel fundamental na formação de sua identidade em 2026. Portanto, embora a ideia de escassez de homens possa parecer apenas uma estatística, na Letônia isso é algo muito mais profundo. É uma história de história, resiliência, adaptação em uma sociedade que continua a evoluir de maneira única.
Número 5. Mulheres lindas, mas as mais difíceis de conquistar da Europa. Quando as pessoas ouvem falar da Letônia pela primeira vez, um dos tópicos mais comentados é a beleza incrível de suas mulheres. E, honestamente, isso não é apenas exagero. Este pequeno país báltico ganhou uma reputação global por ter algumas das mulheres mais naturalmente deslumbrantes da Europa. Caminhe pelas ruas de Riga e você notará algo diferente. Figuras altas, traços faciais marcantes, senso de moda elegante e uma confiança silenciosa que se destaca sem esforço. Mas aqui está o detalhe: embora as mulheres letãs sejam frequentemente admiradas à distância, elas também são conhecidas como algumas das mais difíceis de abordar, impressionar e realmente conquistar na Europa. E isso não é apenas um estereótipo, é algo que muitos viajantes e até moradores locais comentam abertamente. Então, o que as torna tão diferentes? Primeiro, as mulheres letãs são geralmente muito independentes. Desde jovens, são criadas para serem autossuficientes, educadas e emocionalmente fortes. Muitas se concentram fortemente em suas carreiras, crescimento pessoal e independência financeira. Isso significa que elas não procuram alguém para completá-las. Elas já são completas por si mesmas. Quem quiser fazer parte da vida delas precisa realmente agregar valor. Segundo, elas tendem a ser mais reservadas em comparação com mulheres do sul da Europa ou de países vizinhos. Normalmente você não verá comportamentos excessivamente expressivos, flertes intensos ou abertura emocional imediata. Em vez disso, há uma personalidade calma, quase misteriosa. Elas observam primeiro, julgam em silêncio e levam tempo antes de se abrir. Para muitos estrangeiros, isso pode parecer frieza ou desinteresse, mas na verdade é apenas parte da cultura. E isso leva ao terceiro ponto: altos padrões. As mulheres letãs são conhecidas por terem expectativas muito claras em relacionamentos. Não se trata apenas de aparência ou dinheiro. Confiança, inteligência, respeito, ambição e personalidade genuína são muito importantes. Conversas superficiais e charme falso geralmente não funcionam aqui. Se alguém não é autêntico, elas percebem quase imediatamente. Na verdade, muitos homens estrangeiros ficam surpresos ao perceber que o que funciona em outros países simplesmente não funciona na Letônia. Comportamento exagerado, excesso de confiança ou tentativa forçada podem ter o efeito contrário. Simplicidade, honestidade e respeito vão muito mais longe. Outro fator importante é o orgulho cultural. A Letônia tem uma história profunda e uma forte identidade nacional. Muitas mulheres valorizam suas tradições, idioma e modo de vida. Mostrar interesse pela cultura delas, entender seu contexto e respeitar suas raízes faz uma grande diferença na forma como percebem alguém. Mas aqui está algo ainda mais interessante. Quando uma mulher letã realmente confia e se conecta com alguém, o relacionamento pode se tornar extremamente forte, leal e significativo. Elas podem demorar mais para se abrir, mas quando fazem, é genuíno. Há profundidade, sinceridade e força emocional que nem sempre se encontra facilmente em outros lugares. Esse equilíbrio entre beleza, inteligência, independência e profundidade emocional é o que torna as mulheres letãs tão fascinantes e, ao mesmo tempo, tão desafiadoras de entender. Então, sim, a Letônia pode ser um dos países mais baratos da Europa em termos de custo de vida, mas quando se trata de conquistar corações, pode ser um dos mais caros em esforço, paciência e autenticidade. E talvez seja exatamente isso que a torna tão única. Número 3. A capital da arte da Letônia. Quando você pensa na Letônia, sua mente pode primeiro ir para suas florestas tranquilas, seu campo pacífico ou as charmosas ruas antigas de Riga. Mas o que muitas pessoas não percebem é que a Letônia construiu silenciosamente uma forte identidade como uma das capitais de arte mais subestimadas da Europa. E, quando você entra nesse mundo, parece que você entrou em um lado completamente diferente do país, criativo, expressivo e cheio de vida. No coração dessa energia artística está Riga, uma cidade que não apenas exibe a arte, ela vive e respira a arte. Caminhar pelas ruas é como andar dentro de uma galeria a céu aberto. De murais coloridos escondidos em becos a uma arquitetura impressionante que parece ter saído de um mundo de fantasia. A criatividade está em todo lugar. Os próprios edifícios contam histórias, especialmente aqueles projetados no famoso estilo Arte Nouveau, que dão à cidade um caráter único, quase mágico.
Mas a cena artística da Letônia não é apenas sobre beleza antiga, ela também é moderna, ousada e em constante evolução. Jovens artistas em todo o país estão redefinindo como a cultura letã se parece em 2026. Eles misturam tradição com ideias modernas, criando obras que parecem novas, mas ainda profundamente conectadas à história. Seja arte digital, exposições experimentais ou galerias alternativas, sempre há algo novo acontecendo. Uma das partes mais fascinantes da cultura artística da Letônia é o quão acessível ela é. Você não precisa ser rico ou especialista para apreciá-la. Pequenas galerias, espaços independentes de arte e exposições locais estão abertas para todos. Você pode entrar em um prédio aleatório em Riga e, de repente, se encontrar cercado por obras de arte poderosas e emocionais criadas por artistas locais talentosos. Parece pessoal, real e autêntico, muito diferente das cenas de arte lotadas e comercializadas de países europeus maiores. A arte de rua também é uma parte importante dessa identidade criativa. Em muitas áreas, especialmente nos distritos alternativos de Riga, as paredes são transformadas em enormes telas. Esses murais não são apenas bonitos, muitas vezes carregam mensagens profundas sobre sociedade, identidade e liberdade. É uma forma de expressão crua e honesta que reflete a mentalidade de uma nova geração de letões que tem orgulho de sua cultura, mas também desejam ultrapassar limites. A Letônia também abriga um número crescente de festivais de arte e eventos culturais que atraem visitantes de toda a Europa. Esses eventos transformam bairros inteiros em centros criativos, cheios de música, instalações, performances e experiências interativas. Para os viajantes, isso significa que você não está apenas observando a arte, você está se tornando parte dela. E então há conexão entre arte e vida cotidiana. Na Letônia, a criatividade não está limitada às galerias. Ela aparece na moda, nos cafés, no design e até na forma como as pessoas decoram suas casas. Existe um forte senso de individualidade e estilo, especialmente entre a geração mais jovem. Essa é uma das razões pelas quais o país ganhou atenção não apenas por sua cultura, mas também por suas pessoas visualmente marcantes e estilosas. O que torna a Letônia realmente especial como capital da arte é seu equilíbrio. Não é esmagadora como Paris nem excessivamente comercial como algumas grandes cidades de arte. Em vez disso, oferece uma experiência mais íntima e autêntica. Você descobre a arte no seu próprio ritmo, sem multidões, sem pressão e muitas vezes com um custo muito mais baixo em comparação com outras partes da Europa. Em 2026, a Letônia continua a crescer como uma potência criativa escondida. Pode não ser sempre o primeiro país em que as pessoas pensam quando se trata de arte, mas aqueles que visitam rapidamente percebem que descobriram algo raro, um lugar onde a criatividade parece natural, sem filtros e profundamente conectada à alma da nação. E, uma vez que você experimenta esse lado artístico da Letônia, isso muda completamente a forma como você vê o país. Não é apenas barato, não é apenas bonito, é também incrivelmente inspirador. Número 2. A vida noturna em Riga. Quando o sol se põe em Riga, a cidade não dorme, ela se transforma. O que parece uma capital europeia calma e histórica, durante o dia de repente se torna um dos destinos de vida noturna mais emocionantes e surpreendentemente acessíveis do norte da Europa. E é aqui que a Letônia revela um lado completamente diferente de sua personalidade, moderno, energético e cheio de vida. O coração da vida noturna de Riga bate mais forte nas charmosas ruas da cidade velha de Riga, uma área classificada pela Unesco, cheia de bares, clubes e lugares escondidos que ganham vida após o anoitecer. As ruas de paralelepípedos brilham sob luzes quentes, a música sai de todos os cantos e a atmosfera parece algo saído de um filme. O que torna a vida noturna aqui realmente especial é sua diversidade. Você não tem apenas um tipo de experiência, você tem de tudo. De lojas elegantes de coquetéis a clubes de techno underground, de bares no terraço com vistas deslumbrantes da cidade a pubs aconchegantes cheios de locais. Riga tem tudo. Um dos lugares mais famosos da vida noturna é o Skilini Bar. Localizado no alto da cidade, oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego do horizonte de Riga. Imagine tomar uma bebida enquanto observa um mar de luzes se espalhando pela cidade. É uma experiência luxuosa, mas em comparação com a Europa Ocidental, surpreendentemente acessível.
Se você procura algo mais energético e intenso, lugares como Coyote Fly são onde a festa realmente acontece. Música alta, pistas de dança lotadas e uma vibração intensa que continua até o início da manhã. É o tipo de lugar onde turistas e locais se misturam livremente, criando uma atmosfera vibrante e inesquecível. Para aqueles que preferem algo mais alternativo, Riga também tem uma forte cena underground. Clubes como o ONU são conhecidos por música eletrônica, DJs e um público mais artístico. Esses lugares oferecem um gostinho da cultura moderna e da criatividade da cidade, longe da experiência turística típica. Agora vamos falar sobre algo que muitas vezes surpreende os visitantes: os preços. Em comparação com cidades como Paris ou Londres, a vida noturna em Riga é incrivelmente econômica. Bebidas, taxas de entrada e até experiências premium custam muito menos, o que é uma das razões pelas quais Riga se tornou um ponto de encontro para viajantes que querem aproveitar a Europa sem gastar uma fortuna. Mas a vida noturna em Riga não é apenas sobre clubes e álcool. É sobre a atmosfera, as pessoas e a vibração geral. Você vai notar que os locais são estilosos, confiantes e sociáveis. As conversas fluem facilmente, a música conecta todos e a cidade parece viva de uma forma difícil de descrever até você experimentar pessoalmente. Outro ponto interessante da vida noturna de Riga é como ela geralmente é segura e organizada em comparação com muitas outras cidades de festas. As ruas são movimentadas, mas não caóticas. Você pode caminhar entre locais, explorar diferentes lugares em uma noite e ainda se sentir confortável. À medida que a noite avança, a energia não desaparece, ela evolui. Lugares de comida noturna abrem, a música muda e o público fica ainda mais vibrante. Seja dançando em um clube lotado, apreciando uma bebida tranquila com vista ou simplesmente caminhando pelas ruas iluminadas da cidade velha, cada momento parece cinematográfico. E é isso que torna a vida noturna em Riga verdadeiramente inesquecível. Não é apenas sobre festas, é sobre vivenciar uma cidade que sabe equilibrar história, beleza e emoção moderna. Tudo em um só lugar, e tudo por um preço que parece quase real para a Europa. Número 1. O custo de viajar para a Letônia. Quando as pessoas pensam na Europa, muitas vezes imaginam cidades caras como Paris, Londres ou Zurique. Mas a Letônia oferece uma experiência completamente diferente, um destino europeu que ainda é surpreendentemente acessível, especialmente em comparação com a Europa Ocidental. Vamos analisar o custo real de viajar para a Letônia em 2026, para que você entenda exatamente qual orçamento precisa se planejar caso queira visitar essa joia báltica. Primeiro, os voos para a Letônia. A maioria dos viajantes internacionais chega pelo Aeroporto Internacional de Riga, o maior do país. Se você estiver viajando da Europa, especialmente de países próximos como Polônia, Alemanha ou Suécia, muitas vezes pode encontrar passagens de ida e volta entre 50 e 150 euros se reservar com antecedência. Da Ásia ou América do Norte, os preços são mais altos, geralmente entre 400 e 900 euros, dependendo da temporada. Os meses de inverno tendem a ser mais baratos, enquanto o verão, especialmente de junho a agosto, é a alta temporada turística e os preços sobem. Agora vamos falar sobre hospedagem. A Letônia é conhecida por ser econômica em comparação com a maioria das capitais europeias. Em Riga, você pode encontrar camas em hostel por apenas 10 a 20 euros por noite. Estes são limpos, modernos e muitas vezes localizados no centro da cidade. Se você prefere mais conforto, hotéis de médio padrão geralmente custam entre 40 e 80 euros por noite. Até hotéis boutique e apartamentos raramente ultrapassam 100 a 120 euros, a menos que seja uma estadia de luxo. A comida na Letônia também é bastante acessível. Restaurantes locais oferecem refeições completas por cerca de 6 a 12 euros. Você pode experimentar pratos tradicionais letões, como ervilhas cinzentas com bacon ou panquecas de batata sem gastar muito. Opções de fast food ou comida de rua podem ser ainda mais baratas, cerca de 3 a 6 euros. Se você cozinhar suas próprias refeições em supermercados, um orçamento diário de 10 a 15 euros é mais do que suficiente. O transporte dentro da Letônia é outro ponto forte para viajantes econômicos. Riga tem um sistema de transporte público confiável, incluindo ônibus, bondes e trólebus. Um bilhete único geralmente custa cerca de 1,50 euros e passes diários estão disponíveis por cerca de 5 euros. Se você quiser viajar fora de Riga,
Trens e ônibus conectam você a outras cidades bonitas como Daugavpils. Liepāja é segura por preços muito baixos, geralmente entre 5 e 15 euros por viagem. As atrações turísticas na Letônia também são muito acessíveis e muitas são até gratuitas. Caminhar pela cidade velha de Riga, explorar a arquitetura Arte Nouveau, visitar parques ou aproveitar a costa do Mar Báltico não exige muito dinheiro. Atrações pagas como museus ou castelos geralmente custam entre 3 e 10 euros. No geral, uma viagem confortável à Letônia pode custar cerca de 40 a 70 euros por dia para um viajante de nível médio, incluindo hospedagem, alimentação, transporte e passeios. Viajantes econômicos podem até sobreviver com 25 a 40 euros por dia se planejarem bem. Isso faz a Letônia um dos destinos mais econômicos da Europa, especialmente para viajantes que querem uma experiência europeia sem o alto custo. E isso é apenas um vislumbre do que a Letônia realmente esconde sob sua imagem europeia tranquila, de tradições misteriosas, cidades deslumbrantes e realidades surpreendentes que você jamais esperaria. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Depois de ver tudo isso, você realmente visitaria a Letônia em 2026? Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar sua curiosidade favorita abaixo, porque o próximo país que explorarmos pode simplesmente surpreender você completamente. Fique ligado, porque o mundo está cheio de segredos que você ainda não descobriu.